Olá, alunos! Na aula de hoje irei falar sobre a reprodução dos animais vertebrados. O filo cordado. O filo cordado constitui filo dentro do reino animal, que inclui os vertebrados, os anfíoxos e os tunicados. Estes animais são caracterizados pela presença de uma simetria bilateral, uma notocorda, o sistema digestivo completo, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e a cauda pós-anal, e pelo menos uma fase da sua vida, a presença dessa cauda. As brânquias pode ser substituída pelos pulmões para o desenvolvimento dos vertebrados em ambiente terrestre ou respiração cutânea. A neurulação, como vocês viram na última aula sobre a reprodução, o desenvolvimento embrionário dos animais, depois da gastrulação, para a formação dos 3 folhetos embrionários, a ectoderme, endoderme e a mesoderme. A gente viu depois dessa invaginação. Vimos o desenvolvimento do tubo neural, do tubo da notocorda. Vocês podem ver que é o próximo processo, que é a neurulação. Então, os cordados são apresentados por eles. Nós somos vertebrados, mas em alguma fase da nossa vida, como no desenvolvimento embrionário, apresentamos a notocorda. Aqui está o desenvolvimento embrionário dos vertebrados. A primeira fase, vocês podem ver que não há diferenciação nenhuma de todos os vertebrados. Na segunda fase, já ocorrendo a diferenciação. E no terceiro, já vemos que todos os grupos já se diferenciam. A árvore genealógica dos cordados. Primeiro, a gente tem o primeiro grupo, os protocordados, anfíoxos, eutonicatos, que todos, além dele, os demais possuem notocorda, pelo menos uma fase da vida do desenvolvimento embrionário. Chegando nas lampreias, excluindo os protocordados, todos mais em frente, acima do cladograma, possuem crânio. As lampreias também não possuem mandíbula, que está presente a partir dos peixes cartilaginosos, mandíbula, e a coluna vertebral, que desenvolve lá do tubo neural, como vocês viram lá na neurulação. Chegando nos peixes ossos, além de ser diferente que a coluna vertebral dele não ser de cartilagem, mas sim de ossos, alguns peixes possuem pulmões, que é aqueles que desenvolveram em ambientes terrestres, no processo da evolução, que desenvolveram em ambientes, provavelmente em rios, onde ocorria estiagem, que eles acabaram sendo selecionados pela evolução, esses que possuíam pulmões, ou desenvolvendo, a bexiga natatória, que vocês vão ver mais em frente, o desenvolvimento dessa bexiga natatória, ocasionando o desenvolvimento de um pulmão, para que assim ele pudesse respirar no ambiente terrestre e não morrer de asfixia, porque há mais oxigênio no ambiente terrestre, na atmosfera, do que na diluição da água do mar ou do rio. Então, os peixes ossos possam ter alguns com brânquias e outros possuem pulmões para respiração. Chegando nos anfíbios, eles possuem também pulmões, mas alguns possuem a respiração cutânea ou respiração branquial. No caso do seu desenvolvimento, uma fase do seu desenvolvimento. Todos possuem 4 patas,
com exceção daqueles que teve um desenvolvimento que não possuem, como as serpentes, elas não possuem, foi uma forma que perderam essas patas no desenvolvimento dessas espécies. Então, essa habilidade de 4 patas são necessárias para que eles possam se locomover no ambiente terrestre, chegando nos mamíferos, répteis e aves, os aminiotas. Eles possuem ovos com casca e outras descrições nesses ovos. Já os demais, os anteriores, não possuem essa casca, essa proteção sobre os seus ovos. Vertebrados. A partir dos peixes cartilaginosos e ósseos, podemos ver aqui no 1 os peixes primitivos sem mandíbulas, que provavelmente deu a origem aos peixes. Temos anfíbios primitivos, que provavelmente deu origem aos anfíbios. Os répteis primitivos, que provavelmente deu origem aos répteis. E mamíferos primitivos e aves primitivas, que provavelmente deu origem aos demais. Vamos entrar então na reprodução. Podemos encontrar então nos vertebrados animais vivíparos e animais ovíparos. Há alguns que são ovíparos, ovovíparos, ovivíparos, que é a transição dos dois. Os animais vivíparos, o novo ser forma-se e se desenvolve dentro do ventre materno, como alguns mamíferos, a maioria dos mamíferos e alguns peixes cartilaginosos. Os animais ovíparos, o novo ser se forma-se e desenvolve dentro do ovo. Então, o embrião presente no ovo, ele sai, o indivíduo mãe elimina esses óvulos. Pode ocorrer a fecundação externa, né? O óvulo da mãe externa, que vocês vão ver mais em frente. A fecundação pode ser tanto interna como externa, tá? Para ser interna, precisa de um órgão copulador, para que o espermatozoide possa entrar na mãe, na fêmea, e desenvolver no óvulo, fecundar o óvulo da fêmea, para que assim possa desenvolver o óvulo. Se é eliminado os ovos, então não permanece dentro da mãe, como ocorre nos vivíparos, que ocorre a fecundação lá dentro. É claro que vai ter que ocorrer a fecundação, vai ter necessário um órgão copulador para que possa entrar espermatozoide na fêmea, para que assim, ocorrendo a fecundação, possa haver o desenvolvimento desse indivíduo filho dentro da mãe. Então, todo o processo ele vai desenvolver ali dentro, assim, para que ela possa depois ter esse indivíduo. Os vivíparos, um exemplo aqui, os peixes cartilaginosos. O tubarão adulto fêmea, dentro dele, os ovos ficam dentro do corpo da mãe. Ela fica gestante, então. Os embriões só saem dos ovos e permanecem dentro do corpo da mãe, tá? Então, ele tem esse desenvolvimento. A vantagem é que esse indivíduo consegue se alimentar do que a mãe estiver se alimentando, tá? Através da placenta. No caso dos placentários, tá? Mas no caso aqui dos peixes cartilaginosos, eles se alimentam num saco vitelínico. Vocês vão ver mais em frente que esse saco vitelínico vai servir como alimento para esse embrião até ele desenvolver e nascer. Então, no caso dos placentários, que é uma vantagem, que ele consegue se alimentar do que vem do sangue da mãe, tá? Através da placenta.
esses nutrientes que estão presentes na corrente sanguínea da mãe. Assim que esse indivíduo recém-nascido ele nasce, ele já se torna um tubarão jovem. Há desvantagens dos vivíparos porque há um desenvolvimento longo dentro do indivíduo, mas ocorre com maior frequência nos placentários, vocês vão ver nos mamíferos placentários. Da desvantagem é que normalmente tem poucos indivíduos, o desenvolvimento é longo, então há necessário um controle dessas espécies, porque como o desenvolvimento deles é longo e menos indivíduos, então eles são mais propensos a correr risco de extinção. Ao contrário dos peixes ósseos, que libera vários óvulos, eles comem bastante indivíduos, como ocorre também nos vertebrados, como os insetos, muitos indivíduos, então eles correm menos risco de extinção, caso for pedrado, ocorrer a pedração desses indivíduos. Então, na maioria dos peixes, ocorre a fecundação externa, né? Como não há o órgão copulador, o espermatozoide entra na fêmea. Os ovos não possuem casca, nos peixes não possuem casca, como nos anfíbios também. Após acontecer a eclosão, liberam larvas, chamadas de alevinos, que nadam livremente na água. Então, ocorre a fecundação fora do indivíduo fêmea, tá? Desenvolve um ovo, ele apresenta aquele saco vitelínico já fora do corpo, ao contrário dos cartilaginosos. O ovo ele desenvolve fora, tá? Então, ele não nasce já um indivíduo formado, não, ele se desenvolve sozinho, esse embrião, até ele se tornar adulto. Durante o corte da fêmea, a liberação dos óvulos na água, em seguida o macho libera o espermatozoide sobre eles e fertilizam-os. Aqui o desenvolvimento dos anfíbios, o indivíduo adulto. No acasalamento, os espermatozoides e óvulos são lançados na água, ocorre então a fertilização externa. O zigoto, a primeira célula de um novo indivíduo, depois o embrião se desenvolve dentro do ovo, nasce a larva, o famoso girino, que lembra os peixes, respira por brânquias, porque no ambiente aquático. A larva sofre, então, a metamorfose, e dessa metamorfose, a cauda é gradualmente reabsorvida, ele perde essa cauda. O animal passa a ter respiração pulmonar ou cutânea no ambiente terrestre. Anfíbio, porque ele tem duas faces de vida, diferente da outra, ocorre então uma metamorfose. Primeiro ele vive no ambiente aquático, uma vida, e durante outra parte da vida deles ele vive no ambiente terrestre, por isso anfíbios. Entrando agora nos aminiotas, padrões evolutivos, surgimento dos aminiotas, embrião de répteis e aves. Aqui, por exemplo, eles possuem um embrião, a sua forma, ele possui casca, mas externamente, casca do ovo. Possui o alantocórdio. Temos o córeo, o alantoide e o amínio e o saco vitelino mais internamente. Nos outros possuem o saco vitelino, mas não possuem todas as proteções além da casca do ovo. O amínio serve, é uma membrana que envolve completamente o embrião e delimita uma cavidade cheia de líquido, que protege contra choques mecânicos, evita o ressecamento do embrião. Esse amínio. Já o alantoide
é a vesícula que se origina na região posterior do intestino do embrião, realiza a troca de gases e armazenamento de excretas, como se fosse uma fraldinha. Em répteis e aves, o alantoide realiza a absorção de minerais presentes na casca dos ovos e a incorporação do esqueleto, facilitando a saída do animal a nascer. O córion, a membrana fina que envolve os outros anexos embrionários. Em répteis e aves, juntam-se com o alantoide para formar o alancório, com a função respiratória. Já o saco vitelíneo é a bolsa cheia de vitelo, uma substância nutritiva que alimenta de embrião ou embrião em desenvolvimento. Tá. Vocês podem ver aqui o cladograma, os indivíduos que possuem esse surgimento dos amniotas. Resumidamente, o ovo amniótico possui esses 4 anexos embrionários, o amnio, que dá nome ao grupo, que serve para proteção, o saco vitelínico, que serve para nutrição, o alantoide, como se fosse uma fraldinha, que armazena as excretas, e o córion, que realiza as trocas gasosas entre a casca e a atmosfera. Reprodução dos répteis, que são apresentados pelas tartarugas, os cágados, os testudines em geral, os crocodilos e jacarés, lagartos e serpentes. Alguns são ovovíparos e a maioria são ovíparos. Tem cuidado parental entre algumas espécies, como serpentes, e outras não, como as tartarugas. Os testudines em geral, eles botam ovos, por exemplo, eles botam ovos na areia, na praia, e assim que eclode esses ovos, esse indivíduo se encaminha ao mar, então ele acaba se virando, então não tem esse cuidado parental da mãe. É importante o projeto Tamar, porque eles ajudam a assegurar o desenvolvimento das tartarugas, porque esse indivíduo vive até quase 100 anos, então o desenvolvimento dele é lento, ele é o mais arcaico entre os répteis. Os indivíduos convivem um período a mais, para não correr o risco de sobrevivência deles, de extinção. O projeto Tamar está ajudando nesse processo. Os filhotes têm a determinação do sexo, depende então da temperatura quando aqueles ovos das tartarugas estão na areia. Ocorre também com os crocodilos e jacarés. O sexo da tartaruga marinha é determinada pela temperatura da areia, onde os ovos se repousam. O ideal para o nascimento da mesma quantidade de machos e fêmeas é de 28 graus e 75. Nascem mais machos quando a temperatura é mais baixa e nascem mais fêmeas quando a temperatura é mais alta, acima desse valor médio. Reprodução de aves. Para o acasalamento, no caso aqui dos pavãos, para a corte ele se mostra para as fêmeas, então essas penas nada mais são para a reprodução, para que ele possa atrair a fêmea. Tem canto das aves, dos pássaros, para que ocorra o acasalamento também. Vamos falar então também de cuidado parental, que desenvolveu através desse processo de monogamia e poligamia.
o que é monogamia e poligamia. Monogamia, os indivíduos vivem em casal, a maioria das aves vivem dessa forma, por causa da necessidade na evolução de um cuidado parental dos filhotes. Vocês podem ver o atricial. Eles nascem com a necessidade do cuidado do pai e da mãe. Já o que nascem, que tem precoce, ele não tem tanta essa necessidade. Então, ele consegue se virar, como acontece em outros indivíduos, como as tartarugas, os répteis. Eles não têm essa necessidade quando nascem de ser cuidados pelos pai, pela mãe. Então, a monogamia surgiu da necessidade do cuidado parental. Ao contrário da poligamia, que é mais de um indivíduo no casal, que ele tem relação com mais de um indivíduo, ele não tem essa vantagem de cuidado parental, ele não tem essa necessidade. Então, ele desenvolveu dessa forma a poligamia. A vantagem da poligamia é a variabilidade genética. Então, o indivíduo fêmea pode copular com vários machos e ter variabilidade genética entre todos os seus filhos. Mesma coisa no macho copular com várias fêmeas, várias variabilidade entre os indivíduos. Órgão reprodutor das aves. Podemos ver aqui o ovário e os testículos. Tá? Então, tem a vagina aqui e é necessário a copulação. Ele tem um órgão copulador, porque antes de se formar aquela casca, precisa ocorrer a fecundação. Precisa que entre o espermatozoide no óvulo da fêmea. Então, é obrigatório, é uma forma... há necessidade entre os amniotas que eles possuem um órgão copulador, porque antes de formar aquela casca de proteção, que a gente viu anteriormente, precisa que o espermatozoide entre para fecundar o óvulo. Assim se forma, então, depois do embrião, se forma a casca, o saco vitelínico, o alantoide. Então, é necessário que os amniotas possuem um órgão copulador para ocorrer a fecundação antes da formação da casca. Então, é uma fecundação interna, precisa do órgão copulador. Entrando em mamíferos, possuem os 3 principais grupos, todos possuem pelos e leite e mamilos, e alimenta o filhote, o filho com leite, tá? Que é rico em gordura, em carboidrato, proteína. Temos os monotremados, os marsupiais e os entérios, que são os placentários. Só os marsupiais e os entérios, que são vivíparos, ou possuem placenta, vivíparos, que o indivíduo, o filho, desenvolve dentro da mãe. E os entérios placentários, a necessidade de uma gravidez longa, desenvolvimento longo, porque eles são os indivíduos mais complexos. Mamíferos monotremados. Os monotremados constituem de uma ordem de mamíferos que põem ovos, diferentes significativamente com os modos reprodutivos dos marsupiais e dos placentários. Eles retêm muitas características dos seus ancestrais terapsídeos, porém apresenta várias características mamíferas importantes, como a presença de pelos, coração tricameral, 3 ossículos auditivos e glândulas mamárias, com produção de leite. Os monotremados, eles botam ovos, assim como répteis e galinhas e aves, répteis e aves. E assim que o indivíduo nasce, ele se alimenta do leite da mãe.
Mamíferos marsupiais. Perdão. O que representa os monotremados são, por exemplo, os onitorrincos. Já os marsupiais, temos o gambá aqui da América do Sul, temos o canguru e o koala lá na Austrália. Os marsupiais constituem uma infraclasse de mamíferos que distingue dos demais da sua classe, como os monotremados e placentários. Por sua anatomia e fisiologia reprodutiva, são vivíparos, com finalização do desenvolvimento do marsúpio, ao contrário dos monotremados, que são ovíparos, que botam ovos. Estes são animais que apresentam, em sua maioria nos indivíduos do sexo feminino, uma dobra de pele, a qual origina uma bolsa. Os marsúpios providos com glândulas mamárias. A outra diferença morfológica, principalmente reprodutiva entre elas, a presença de 2 vaginas na fêmea e um pênis bifurcado nos machos. Então, a característica principal são essa dupla vagina, pênis bifurcado e a presença das bolsas para carregar os filhotes, que não estão totalmente desenvolvidos, como quando nasce nos placentários. Vamos ver agora o próximo grupo. Mamíferos placentários. Placentários constitui de uma infraclasse de animais mamíferos. As fêmeas possuem mamilos para amamentar a cria e todo o desenvolvimento das crias se processa no interior do útero, onde o feto é alimentado a partir da placenta. Essa estratégia reprodutiva que separa o grupo dos monotremados, que compõem ovos, e dos marsupiais, onde o desenvolvimento da cria é feito essencial no marsúpio. O fóssil mais antigo que se crê ser um antepassado dos placentários é o gênero Eumaia, que foi encontrado na China, numa formação Cretáceo inferior, e representa um mamífero com cerca de 10 centímetros de comprimento. Então, a maioria dos mamíferos são placentários, eles apresentam essa placenta e que os nutrientes passam pela corrente sanguínea que alimenta nessa placenta o alimento provido pro filho. Então, é isso, pessoal. A gente continua com mais assuntos sobre os mamíferos e nós mesmos. A gente continua na próxima aula. Vou ficar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.